Pois bem, amados, nós continuamos aqui com o estudo da carta de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, dos versos 8 a 11, e o texto nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Essa é a mensagem do Senhor à igreja de Esmirna. Te convido a uma breve oração. Peça que o Senhor abra nossos entendimentos para a sua palavra. Meu Pai, nos colocamos em tua presença e o que nós mais precisamos é compreender o que vem de ti. Nos abre o coração, Senhor Pai, nos abre o entendimento, no nome do teu Filho pedimos. Pois bem, essa é a segunda parte desse estudo. Você já tem aí à sua disposição a primeira parte. Nós falamos sobre a cidade, falamos um pouco sobre os destinatários e sobre a assinatura de Cristo nesse sentido. O verso 9 tratou da situação dos crentes de Esmirna, e nós falamos disso. É uma igreja que sofria perseguição. Falamos sobre a blasfêmia pelas quais essa igreja passava, a questão da aflição por vir, prevista no verso 10. E aí nós interrompemos aí, quando falávamos do verso 10, dessa aflição que estaria por vir. O verso 10, só para que nós possamos então nos recordar, ele diz, mensagem de Jesus Cristo: não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Portanto, esse é um texto que fala de uma proibição de medo em tempos de tribulação e perseguição. E essa proibição ao medo é tema recorrente na Bíblia. E aí nós já passamos aqui por Salmo 46, versos 1 a 3, por Abacuque 3, do 17 ao 19, que é aquela oração maravilhosa que você pode retomar, e pela afirmativa de Romanos 8, dos versos 36 a 38, que é o reflexo aí da oração de Abacuque, em que Paulo claramente fala que nada vai poder separar ele do amor do Senhor. É claro, nada pode nos separar do amor do Senhor, nada externo, porque o amor de Deus em nossas vidas depende ele pode ser interrompido por nós, né? E aí a gente só precisa chamar a atenção, porque nós não estamos falando de uma situação em que você não possa abdicar da sua fé. Aliás, a Bíblia nos chama a atenção nisso, e o apóstolo Paulo chega a dizer que esmurrava a si próprio para que ele próprio não fosse encontrado em falta. Então ele precisava subjugar sua carne, se fazer escravo, tornar sua carne escrava. E a verdade bíblica é exatamente essa. O capítulo 8 de Romanos fala da necessidade do Espírito nos dirigir, porque a carne não pode agradar a Deus, a carne nos faz inimigos de Deus. Mas Jesus, falando à igreja de Esmirna, ele diz que o diabo estaria lançando alguns na prisão. Isso era fruto da perseguição daquele tempo, tanto dos judeus quanto dos gentios. E essa perseguição, de fato, que é a história vivida entre o ano 100 e 313,
foi um tempo de aprisionamento. O registro da época, apesar de ser mais tranquilo que o de hoje, mas ainda assim já era muito pesado. Em média, um crente era martirizado a cada dia. Nos primeiros 300 anos da igreja foram cerca de 900 mil mártires. Um registro pesado, né? Nós precisamos estar atentos que essa era a realidade daquela igreja e ainda é a realidade de muitas igrejas hoje. Um registro agora de 2020 da Missão Portas Abertas fala de 260 milhões de crentes em ambiente, em circunstância de perseguição. O registro relacionado a martírios nos nossos dias, por dados aí contabilizados por algumas agências, fala de um número que é superior a 200 mil crentes martirizados em função da fé ao ano nos nossos dias. E ainda que você possa achar esse registro muito forte, e eu sou um dos que acho, é um número muito alto, se você colocar isso ainda pelo meio, você ainda tem um número muito grande de morte por causa da fé, e muito superior ao do início da igreja. Então veja que aumentou. Bom, mas quando a gente fala de alguns sendo lançados aqui em prisões, de fato nós estamos falando de sortudos. E quem seriam eles? Os fiéis. Mas isso seria aceito hoje? E nós estaríamos prontos para esse privilégio? A verdade, irmãos, é que o sofrimento pela fé nos faz muito nobres. É o mais próximo que nós podemos viver da promessa bíblica para nós. Os que querem viver de modo piedoso padecerão perseguições, fala Paulo em 2 Timóteo capítulo 3. Isso é um testemunho tremendo. Para aquela igreja, Jesus disse que ela teria uma tribulação de 10 dias, o que significa um curto período de tempo, em outras palavras, um tempo suportável. Se formos a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, tem uma mensagem muito importante e vale para nós em uma série de momentos. Então, te convido aí a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Mas se você não tem o texto, eu coloco aqui para você. Eu vou colocar em uma versão atualizada. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós temos aqui uma regra de ouro na vida cristã, mas eu posso estender isso à vida de qualquer ser humano. Nosso Deus é fiel e Deus jamais deixa que você seja tentado acima de suas forças. Jamais. Isso não acontece jamais. Isso vale, irmãos. Quando naquele momento de aflição você tende a dizer, eu não aguento mais, se lembre, você aguenta. Porque Deus garante que nada superior à sua força, nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de peleja virá. Se você parar para pensar na sua história, você vai reconhecer isso. Quantas vezes nós passamos por problemas e às vezes temos a sabedoria de lembrar, nossa, se isso estivesse vindo junto a outro problema pelo qual acabei de passar, ou a problemas que eu enfrentei no mês passado, ou no ano passado, se tivessem vindo todos juntos, eu não suportaria. Mas é como se houvesse uma espécie de distribuição. E se você recorrer à carta escrita pelo apóstolo Tiago, você vai compreender que as lutas, as dificuldades nas nossas vidas fazem parte de um processo de Deus para o nosso crescimento. Alguns não aproveitam isso, né? E não consideram a possibilidade de Deus estar no controle e nos concedendo aqui esta garantia de um Deus fiel, de
que a luta não nos sobrevém para nos abater, mas, como diz Tiago, para nos fortalecer. Essa promessa é válida aqui também para a igreja de Esmirna. E aí o que a gente tem em nível histórico, nessa igreja até 313, é que ocorreram pelo menos 10 grandes perseguições. A perseguição de Esmirna durou algumas décadas. Policarpo, um dos grandes mártires do começo da igreja, era bispo de Esmirna. Foi morto em 155 d.C. por se recusar a dizer César é o Senhor e oferecer incenso a ele. Às vezes eu fico pensando, e eu te convidaria a refletir sobre isso, quão facilmente nós reconhecemos o senhorio do mundo, que o mundo de algum modo queira nos governar. Mas para os homens de Deus era muito claro que o verdadeiro Senhor sempre é Jesus Cristo. E é verdadeiro Senhor, inclusive, sobre a nossa vida, sobre as nossas vontades. Uma pergunta que todos devemos responder: Jesus é realmente Senhor em minha vida? Jesus é realmente Senhor em sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de ser Salvador, Jesus é o Senhor. Se Jesus não puder ser Senhor em sua vida, ele também não terá como ser Salvador em sua vida. Então a gente precisa decidir. Eu vi uma mensagem muito interessante, muito simples, dita por um jovem. Tudo indica que um jovem de dentro de... como é que eu diria? Uma situação de favela, em que ele, com as palavras dele, dizia: olha, você quer ganhar tudo na glória? Você tem que perder aqui. Jesus disse isso: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim, dizia Jesus Cristo, perder a sua vida, salva-la-á. Não tem jeito de você assumir Jesus Cristo como Senhor de sua vida se você fizer a sua vontade, se a sua vontade for o seu norte maior. Tá bom? Então, a carta Esmirna, da perspectiva futurista, ela representa o tempo dos mártires. Os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas, mortos por leões, para que a multidão aplaudisse, crucificados, queimados em fogueiras, entregues a gladiadores. E é muito interessante você se lembrar que famílias inteiras eram trucidadas, e muitas vezes no intento de conquistá-los a dizer não à fé. E aí, quantas vezes filhos, filhas pequenas eram arrebatadas dos braços das mães, dos pais, né? E a mensagem que as mães passavam àquelas crianças era: não tenham medo, daqui a pouco você vai estar com Jesus Cristo. E entregavam seus filhos para serem comidos por leões. E em seguida eles próprios eram entregues. Nesse tempo tão difícil, a igreja vivia tão próxima de Jesus que ele não dirige a ela nenhuma repreensão, ao contrário, encoraja e anima sua amada igreja. Se recorrermos à história, vamos encontrar a questão registros, pelo menos que a tradição nos traz, acerca do destino dos apóstolos. Todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como mártires, com exceção de 2, Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e acabou se enforcando, e João, que após ser exilado na ilha de Patmos, obteve a liberdade e morreu de morte natural. Mas com os demais apóstolos, a tradição nos diz que todos foram sacrificados. Paulo, que não era um apóstolo oficialmente, foi considerado apóstolo dos gentios por causa de sua grande obra missionária nos países gentílicos. Paulo foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia, diz a tradição. Simão, o Zelote, foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir
pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, o jovem, pregou na Palestina e no Egito e foi crucificado no Egito. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém, na Judéia, e foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras, no Monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. André pregou na Grécia e também na Ásia Menor e foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia. Esteve em Roma, e em Roma ele foi crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e, segundo a tradição, assim aconteceu. Estes homens, servos de Deus, de um modo que a gente não tem como expressar, porque a fidelidade deles envolveu uma entrega completa. Estes homens foram crucificados, foram mortos das mais diversas formas. E aí me preocupa muito quando a igreja vive um conceito de que vai ter tranquilidade, vai ter prosperidade. Não é o conceito original do cristianismo. Pelo menos não é o exemplo que nós temos em seu fundador, que é Jesus Cristo, e nos seus primeiros doutrinadores, que foram os apóstolos. Por isso a mensagem de Jesus Cristo é: ser fiel até a morte. Como em todo o livro, a solução é a perseverança na fidelidade. E isso poderia ser dito de outro modo: viva a sua fé com intensidade, com envolvimento, com intencionalidade, mesmo que isso te custe a morte. O sofrimento terreno, irmãos, dada a perspectiva da vida espiritual, ele é sempre muito curto. Deus não pede a ninguém mais do que uma vida, mais do que a sua vida. Então nós precisamos enxergar esse sofrimento terreno como uma oportunidade de serviço a Deus. E, sendo assim, ele vai ser uma garantia de uma eternidade de júbilo. Agora, tem uma condicional importante aqui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha a condicional: e dar-te-ei a coroa da vida. Esse "e" aí é condicional. Se for fiel até a morte, então a coroa da vida seria aí o prêmio. Haviam vários coroamentos naquela época. As referências prováveis tinham a ver com as coroas dadas aos atletas vitoriosos e com a coroa da cidade, dada póstumamente a um líder de destaque, usada por Cristo. E aqui em antítese, por dá-la aos verdadeiramente vivos, por serem fiéis até a morte. A coroa é a coroa do vencedor, do atleta vitorioso. Deus quer te dar essa coroa, e por isso o apóstolo Paulo chega a nos dizer da necessidade de corrermos como um atleta que corre para receber uma coroa. Só que a do atleta é perecível, mas a nossa é eterna. Nada vai poder retirar o privilégio daquele que é fiel à vontade de Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, Paulo diz: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E aí a gente tem um chamado no verso 11, um chamado importante. Deixa eu colocar para você 2:11 de Apocalipse. E esse chamado é extremamente presente no texto bíblico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Lá na King James é dito: aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. O dano, a punição. Então, de novo, aqui há um chamado a ouvir. O desafio de vencer é colocado aqui. O chamado para ouvir é o desafio a obedecer, a se submeter. Em Esmirna, isso não foi um problema, eles já viviam, né, de um modo submisso. Como já tinham assumido com destemor a primeira morte como prêmio, além de coroados, não sofreriam o dano da segunda morte. Para os irmãos de Esmirna, Cristo ressalta os limites da perseguição, os danos que podem ser causados pelos infiéis. Eles não podem alcançar ou mesmo minar a glória do porvir na vida dos perseverantes na fidelidade. O limite da perseguição é até esta vida. Isso é uma glória, isso é uma maravilha. Há 4 níveis nos quais a perseguição pode ser aplicada numa sociedade como a nossa, na qual ela raramente ocorre de forma escancarada. Podemos nos identificar com muitos cristãos que sofrem ao redor do mundo. O sofrimento de modo geral. Podemos imaginar que esse tipo de perseguição pode acontecer onde estamos, num futuro muito próximo, e nos preparar para ela, avançando aí para o segundo nível. No primeiro, nós nos identificamos com quem sofre lá distante. No segundo nível, nós já começamos a perceber essa perseguição se aproximando. Eu diria que nós vivemos esse nível. Podemos também nos perguntar quantas concessões temos feito para evitar qualquer tipo de perseguição no trabalho ou na sociedade secular. Significa dizer que, de algum modo, algum tipo de perseguição sempre nos assola de perto. O risco é nós fazermos concessões. Do tipo assim, sabe aquela situação em que seu colega de trabalho, em uma perseguição, diz: você não está com nada, você não se assenta conosco, você se separa, tal. Não pode ser assim não. E aí o risco é que alguém faça concessão para não sofrer esse tipo de perseguição e vá rir das piadas deles, ouvir suas histórias fantásticas de conquistas, né, pecaminosas, e por aí vai. É um tipo de perseguição e a gente precisa estar atento para resisti-la. E o último desses níveis é suportar perseguições em geral que venham de um modo mais intenso e que, se vierem assim, elas vão nos ajudar a nos afastar do mundo e nos levar para mais perto de Cristo. Uma sociedade como a nossa precisa estar atenta, porque a estratégia de Satanás é nos amansar, é nos tratar bem, é nos dar coisas que agradam a carne, e aí a gente precisa ter cuidado. Deus lembra aos cristãos que Ele permite tempos difíceis, não para desanimá-los, mas para forjar caráter forte. Lá em Tiago nós temos essa mensagem, e eu vou colocar aqui o texto para que você compartilhe dele comigo, pela beleza, pela importância dele para nós. Veja aí. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha o desafio. Um outro texto que é extremamente relevante para nós é compreendermos a importância de suportar e de compreender as provações. Está lá em Romanos 8.
os versos 28 e 29. Eu sempre recomendo que você estude esses dois versos juntos, porque só o 28 pode te levar a um conceito equivocado. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, está falando aqui de presciência de Deus, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui, a questão é que todas as coisas vão ser usadas para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Se você ler esse texto na versão Almeida atualizada, que é uma versão mais conhecida, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. A nova raça humana é inaugurada em Jesus Cristo. E só vai fazer parte dessa nova raça conforme Jesus Cristo, conforme essa natureza e tudo que Jesus Cristo representa, só vai fazer parte desse grupo aquele que se deixou ser moldado por Jesus Cristo, pelo mover de Deus. Esse que se deixou ser trabalhado. A riqueza da carta de Esmirna é exatamente nos dizer que o propósito de Deus para nós é que estejamos firmes e que há uma glória imensa para todo aquele que permanecer fiel. Tá bom? Nós encerramos aqui a carta de Esmirna com o desejo de que você viva completamente para Deus. Um desafio para mim e um desafio para você. Tá bom?